pão do céu te traz. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Sua palavra envia, corre veloz sua voz, da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. as nuvens se desmancham, O vento sopra e avança. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. ao povo revelou Palavras de amor, a sua lei nos deu, e o mandamento seu, por ninguém fez assim, amou até o fim. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Maria Rosa Fioravanzo Campagnolo, 7º dia de seu falecimento, Paulo Roberto Eustáquio, 7º dia, Dirce Ferreira Cipriano, 7º dia, Marina Pereira da Silva, 7º dia, Emília de Oliveira Francisco, 7º dia, Nicolau Severino Leite, 7º dia, Pedro Pereira de Castro, 1º ano, e também pelas almas de Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Stephanie Almeida da Silva, Alaor Tomé, Maria Tereza Manzi Tomé, José Floriano Guimarães, Arley José Bueno da Silva, Maria Bernardi da Silva, Antônio Elias Filho, Enivaldo Pereira Lima, Margarida Alves Ribeiro, Bruno José de Oliveira, Mercedes Braga e família, Adelina Benedita de Oliveira e família, Léder Machado Casagrande, Isaura Francisco Michelin, Romeu Ferreira, Rosenita Lima Rios, José Souza Santos, Raimundo Nogueira Santos, Belmiro Cerqueira Filho, José Wilson Nogueira Santos, Faustelina Rosa de Souza, José Benedito de Souza, e por todas as almas. Pelas intenções de Maria de Lourdes Ramos, Sandra Ferreira,
Maria Elvira Ferreira, Zelândia Aparecida Ramos, Angélica Nieco Dantas, Brasílio Marcondoro Neto, Luísa de Oliveira Elias, Adélia Muramoto, em ação de graças a Nossa Senhora, sob os títulos das Graças Aparecida, da Lapa e a todos os santos e santas. Todos de pé. Com a igreja subiremos ao altar no Senhor. Com a igreja subiremos ao altar no Senhor. Toda a igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e Deus Pai está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Toda a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos sustenta em seu amor. Ele que em Cristo Jesus nos concede vida e salvação. Na união, na coragem, na força, na perseverança, na saúde e na paz, esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Para os salvos como nós, ela é poder de Deus. No poder de sua misericórdia, o Senhor nos socorra. Lavados pelo seu sangue na cruz de nossos pecados, peçamos mais uma vez o perdão de todas as nossas culpas, para que na unção da sua paz possamos celebrar dignamente esta Santa Eucaristia. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei,
por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho, até a efusão do próprio sangue. Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e, sentado na nuvem, alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e, nas mãos, uma foice afiada. Saiu do templo outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu, de junto do altar, outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra, e colheu as uvas da videira da terra. Depois, despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem.
e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo inteiro com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo em Jerusalém, que era enfeitado com belíssimas pedras e com ofertas votivas. Jesus então falou: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caríssimos amigos, meus irmãos e irmãs amados no Cristo Jesus, não é necessário que nós nos apavoremos com aquilo que Ele no Evangelho hoje nos fala. Tudo isso que Jesus diz no Evangelho é a nossa realidade neste mundo. Guerras, revoluções, terremotos, maremotos, tsunamis, tantos tempestades, furacões, não é? Isto tudo a gente assiste a todo o instante. Então não é isso
o que, na verdade, deve nos apavorar. O próprio Jesus fala, vocês não precisam ficar apavorados com isso, não é? O importante e o necessário é que nós soubéssemos realmente, no meio de todos estes sinais, ver, detectar o sinal verdadeiro e o único sinal que pode nos salvar. Este sinal é o próprio Jesus. Haverá muitos sinais nos céus, por todos os cantos, em todos os lugares. Então, o sinal mesmo de Deus para a humanidade, no meio e junto de todas estas coisas que fazem parte da vida nesse mundo e da história do nosso mundo, o grande sinal é justamente Jesus. Ele via o povo lá, diante do templo, em Jerusalém, admirado com todas as obras de arte dos seus sentimentos, aí o ser humano, com toda a sua inteligência, com toda a sua grandeza, porque assim Deus o criou, no entanto ele mostra toda a sua miséria. No entanto aí ele vai agir como o mais selvagem dos animais, matando e destruindo o próprio semelhante, o próximo, o seu irmão, a sua irmã. Então os mártires nesta região do Sudeste Asiático, hoje ali está a nação do Vietnã. Eles, depois que conheceram Jesus, depois que foram instruídos na fé católica, depois que passaram a ser membros da Igreja de Deus, discípulos, discípulas de Jesus, se mantiveram fiéis, mesmo nas piores atrocidades, nas perseguições, nas injustiças, na violência de que foram alvos e vítimas também, mas permaneceram com o Cristo e heroicamente, como Jesus, também eles derramaram o seu sangue. Pelo seu sangue eles demonstraram a sua fé, o seu amor, a sua adesão, a sua pertença ao Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se dispuseram a servir Jesus e ao Evangelho, e assim o fizeram até com a sua própria vida terrena. Por isso eles hoje são também considerados como os mártires de todos os povos, de todas as nações. Não há nenhuma nação, não há nenhum povo nesse mundo que não tenha, pela sua fé em Cristo Jesus, as suas testemunhas, os seus mártires. Então os mártires, inclusive nós, aqui no Brasil, também temos os nossos mártires da fé católica, da sua adesão e comprometimento com o Evangelho, na Igreja, com o Cristo nosso Senhor, são os nossos heróis. E são eles que justamente nos estimulam a jamais desanimar, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta desolação, no meio de tanta incerteza, no meio de tantas pestes e pandemias, doenças, no meio de tanta miséria que assola o nosso mundo, tanto a natureza
quanto o ser humano. No meio de tudo isso, o testemunho deles é sempre para nós um grande exemplo. Por isso a igreja os cultua como os seus grandes heróis, heróis da fé. Mas qual fé? Da fé em Cristo Jesus, seu Deus e seu Salvador. Então foram André, Dumlac e 117 outros, a grande maioria eram leigos, alguns sacerdotes e bispos, mas a grande maioria era de cristãos leigos. Havia ali idosos, casais, senhoras, mulheres, homens, jovens e até adolescentes, todos pela causa do Evangelho de Jesus, por seu amor a Jesus. Então, o sangue dos mártires é sempre semente de novos cristãos, e eles atestam assim, não é, o seu grande testemunho sobremaneira, não é, porque creram sempre na justiça de Deus. A justiça dos homens nunca os atingira, pelo contrário, sofreram toda a sorte de injustiças deste mundo, porém a justiça de Deus os cobriu. Por isso eles fazem parte do glorioso, do imenso grupo dos mártires que estão junto com o Cordeiro, participando da sua glória. Para eles o grande sinal foi justamente Jesus, porque Jesus é o sinal ainda e sempre o será para toda a humanidade. Neste sinal, Deus nos dá a sua graça, a sua bênção, Deus nos dá a vida para sempre e a salvação eterna. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será sangue que derramou na cruz, e o vinho será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos todo nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos na hóstia viva, que somos todos nós, vos na hóstia viva, que
que somos todos nós. Na fidelidade a Jesus, o grande sinal de Deus, para a salvação e a vida de todos nós, vamos ainda orar para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Pai Santo, as oferendas a que vos apresentamos, venerando a paixão dos santos mártires vietnamitas, para que entre as dificuldades desta vida possamos ser achados sempre fiéis a vós e apresentados como hóstia agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelos santos mártires que confessaram o vosso nome e heroicamente derramaram seu sangue como o Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a nossa fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele ainda tomou o cálice em suas mãos, deu graças ao Pai e o passou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Pai Celeste, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Gozemos a memória no 7º dia de Maria Rosa Fioravanzo Campagnolo, 7º dia de Paulo Roberto Eustáquio, 7º dia de Dirce Ferreira Cipriano, 7º dia de Marina Pereira da Silva, 7º dia de Emília de Oliveira Francisco Ruiz, 7º dia de Nicolau Severino Leite, memória no 1º aniversário de Pedro Pereira de Castro e de todos os demais nossos entes queridos, nossos familiares, que também agora colocamos nas intenções desta Santa Missa. Todos eles que partiram desta vida, sejam então acolhidos junto a vós, na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda vos pedimos isso por nós. Dai-nos então, possamos plenamente participar da vida no vosso reino, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santo André Dunlac e seus companheiros mártires, e aqueles todos que neste mundo também vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Isso para nós é o grande sinal de Deus, justamente é nele que nós temos a certeza da salvação eterna. E é ele aquele que também nos dá força para nos sentirmos salvos e libertos de todos os males aqui neste mundo. Então, seguindo o que ele mesmo quis nos ensinar, como no Evangelho, falou aos seus apóstolos e discípulos e a nós todos, juntos então, na grande comunhão da fé, em oração com ele, digamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, doenças e enfermidades, pestes, epidemias e viroses, ó Pai. Dai-nos hoje força e ânimo, dai-nos coragem, fidelidade e firmeza, dai-nos saúde na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os vírus do pecado e também protegidos de toda esta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz de Jesus, o remédio que mais precisamos usar, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a grande ceia do reino e da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que o meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida. Não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Oremos. Na comemoração dos vossos santos mártires, vós nos alimentastes, ó Pai Celeste, com o mesmo pão sagrado, nesta santa ceia. Dai-nos, então, permanecer sempre unidos no vosso amor, e assim receber o prêmio eterno da nossa paciência e perseverança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa tarde. Vamos agora na paz com Cristo, o sinal da vida, o sinal da salvação e do amor de Deus para todos nós. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. No pátio do colégio, São Paulo recebeu a semente do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós, boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar.